depois desse período, a gente tem algum hiato. Quando é que você teve a ideia de fazer o curso de magia? Magia, não foi uma ideia de fazer, na verdade, foi o seguinte: várias pessoas, vários amigos me pediam informações sobre alguns assuntos. O que é uma egrégora? Qual é o mistério da Eucaristia? O que é o eu superior? O que é uma entidade assim? Então, havia muita confusão. As pessoas diziam assim: orixá é um elemental. Ninguém sabia a diferença de elemental para elementar. Os Exus são demônios, ou são gênios, ou são não sei o que e tal. E eu escrevia alguns textos e compartilhava com alguns amigos. Aí um dia o Arsênio, casado com a Zelinda, os dois fundadores do Imagic, hoje o presidente é o filho deles, o Rogério, né? Mas nós temos amizade, falamos, pelo menos toda segunda-feira ele me liga para desejar boa semana. E aí o Arsênio falou: olha, tem um editor aí que nos procurou, que ele vai lançar o nosso livro, né? O Síntese Mágica, o qual eu prefaciei. Você não tem nenhum livro que você gostaria de lançar? Eu falei: olha, não tenho, não, mas eu posso pegar esses textos, que são vários, dar vamos dizer, um rascunho coletivo neles e te passo para você ver se está legal, se está bom. Daí eu fiz isso, passei para ele. Ele, depois de uns 3, 4 dias, me ligou e falou: está ótimo, acho que tem o livro, está pronto. Eu falei: bom, então tá bom. Nesse período, que foi quando a Rita Lee encontrou com o Silvio Passos, e o Silvio mostrou, porque assim, quando a Maria Eugênia, voltando um pouco, a minha história é meio... Tem um monte de flashback, me parece filme do Kung... Lembra do filme do Kung Fu? O David Carradine tinha um monte de flashback no meio, então. Daí assim, a Maria Eugênia, quando foi pegar as coisas que tinham sobrado do filho, né, do Raul, lá no apartamentozinho que ele morava, num flatzinho, ela falou: olha, meu filho, me chamava de meu filho, né? Meu filho, eu tenho uma lembrança do Raulzito para você. Eu vou entregar a Silvio Passos para entregar. Muito obrigado. E era o bastão mágico que voltou. Eu, por vários anos, guardei o bastão mágico. Aí um dia eu falei para o Marcelo deve estar pensando em mim. Falei para o Silvio Passos: ô Silvio, você está com a intenção de fazer o Museu do Raul Seixas. Muita gente vai ver você aí, vai na tua casa, você mostra. Eu vou doar para você esse bastão, porque aqui vai ficar guardado, ninguém vai ver. Sabe, vai ficar dentro de um apartamento, não tem sentido. Aí ele falou: puxa, que bacana. E aí um dia a Rita Lee encontrou com ele, ele mostrou o bastão para a Rita Lee: nossa, mas eu quero. Não, esse aqui não pode. Mas eu sei de uma pessoa que fez, que pode arrumar para você ou fazer um. Mas por acaso eu tinha um terceiro guardado, que foi justamente quando eu comprei o tubo de cobre, comprei os cristais, eu comprei um couro marrom, porque uma intuição, um couro marrom, que não era uma coisa padronizada, se usava o preto, o azul marinho, que os outros bastões que eu, na época que eu tive e tal. E dentro tinha sido colocado âmbar em pó, quartzo em pó, resina de aloe vera, que é uma variedade da babosa, em pó, e para ser um condensador sólido, não um condensador fluídico sólido, para amplificar os teus desejos. Então, por ter duas terminações, o que você deseja, também volta e te ajuda. Então, você tem uma intenção de que a pessoa pare de sofrer dor e volta para que a coisa também te ajude positivamente. E, obviamente, que se a pessoa desejar o mal, vai voltar o mal também. Tudo é assim, mas no caso é um bastão de cura. Então, o que você faz para curar? Porque existe aquele mito: o pessoal que trabalha com cura fica doente, e quem ajuda... Não, isso é besteira, isso é bobagem, não tem nada a ver. A pessoa que trabalha com cura fica doente porque não se protege energeticamente, não faz as coisas certas, não se recarrega, só gasta, um dia a bateria pifa. E daí a Rita falou: só você combinar, vir aqui. Eu vou, mas esses dias não dá. Tá falando que eu preciso de um favor seu, se você estiver disposta. Você gosta de magia? Claro que eu gosto, no seu estudo, isso aqui, Wicca e tal. Falei: olha, eu tenho um texto, um livrinho, que deve ser publicado em breve. Você poderia dar uma lida, e se você gostar, você poderia prefaciar? Claro, agora se eu não gostar, eu não prefacio. Falei: fechado. Mandei para ela, deixei na portaria do prédio dela em Pinheiros o texto impresso. Ela me telefonou uns dias depois: nossa, adorei, vou prefaciar com muita honra. Falei: então tá ótimo, então vamos incluir o teu prefácio. E assim nasceu o curso de magia.
Até a foto da capa fui eu que fiz. Naquela época era tudo artesanal. Aquela adaga eu tenho até hoje. É uma adaga indiana com o cabo de prata e com a lâmina dela é de meteorito. E a rosa foi uma rosa comprada numa floricultura e fotografada sobre uma bandeja de papelão com um buraquinho, e daí a bandeja apagada e montada em cima de uma foto de uma mesinha de mármore que eu tinha. Então foi uma coisa toda artesanal, mas e virou uma capa clássica e tão muito conhecida, né? E aí daí o livro nasceu pela editora Iglu, foi feita uma primeira edição com vários erros. Temos que tirar uma segunda edição. Falei, tá, mas tem que corrigir esses erros. Não precisa. Falei, então não vou autorizar. Então foi feita a correção dos pontos errados na segunda edição, que saiu e vendeu. Aí, não me lembro quantos exemplares vendeu, esgotou, está totalmente esgotado. E aí eu resolvi colocar em diversos lugares na internet, primeiramente no eBooks Brasil, que é do Teotônio Simões, o pioneiro dos e-books no Brasil. Depois a gente teve um site, eu e o meu pai, super virtual, que tinha um espelho Alexandria Virtual, que foi para o ar no final de 99, ficou no ar até janeiro de 2007. Nós tivemos por 3 anos ali em Rouanet, não arrecadamos 1 centavo de apoio, tudo, mas nós saímos do ar por falta de recursos mesmo. A gente chegou a vender um imóvel no litoral para continuar no ar, tinha servidor dedicado, link da Embratel dedicado, tudo, mas daí totalmente gratuito, não tinha cookie, não precisava fazer login, nada, a pessoa ia lá e baixava. Se você encontrar ainda no Alexa Wayback Machine da internet, super virtual, você vai encontrar lá na última página frontal, nós tínhamos mais de 500 mil e-books grátis em formato PDF. Então, a gratuidade parece que não vale muita coisa. Tanto que até hoje o projeto Gutenberg é o pioneiro da internet, que começou em 69, enquanto o primeiro site civil da internet, até hoje tem dificuldades financeiras. Então, gratuidade, infelizmente, parece que ninguém dá valor. Mas eu sei que a gente contribuiu com a cultura, com o interesse das pessoas. Aí esse livro, depois eu doei até ele e o Quarto Segredo, até para o site do governo federal, alguns anos atrás, é o Domínio Público, do MEC. Eu doei os 2 livros lá porque eu contribuí para ajudar mesmo a cultura. Eu acho que conhecimento não tem valor se não for compartilhado. Então, mais ou menos é isso. Agora, por que eu me tornei escritor? Isso é uma história interessante. Se a vida te joga limões, você faz uma limonada. Eu fiz uma limonada. Foi o seguinte, eu, ainda na escola, aula de educação artística. Desenha não sei o quê. Toda vez que eu desenhava alguma coisa, professor ou professora, o que é isso? Como? Um cachorro. Onde está a cabeça? Pata. Ruim. Você já viu os desenhos do Garrincha? De bicicleta? Tenta ver. Pior. O dele você via que era uma bicicleta toda errada, sem pedal. O meu é pior. A última que eu me lembro, assim, um professor que era muito bacana, que era no Objetivo Júnior, ele olhou, o que é isso que você desenhou? São cenouras? Eu falei, não, eram prédios em perspectiva. Eu falei, meu amigo, deixa eu dar um conselho para você. Não tenta desenhar, você não tem jeito. Você descreve para as pessoas, que é melhor. E, ao longo dos anos, algumas vezes, assim, advento do fax, eu tentava rabiscar um desenho, um croquis de alguma coisa e mandava. Em Toto, uma pessoa ligava e disse, escuta, o que é isso? Eu não entendi. Explica para mim. Eu começava a explicar. Você não precisava nem ter desenhado esse rabisco, era melhor explicar. Falei, bom, meu negócio é explicar com letras, porque realmente desenhar não é meu forte. E aí eu comecei a desenvolver essa tendência a explicar e virou isso. Porque não foi só um livro, né? São 43. Eu estava conversando com a 4. Débora. 44, Tem 44. tem um que até nem eu tenho só um xerox dele que foi guardado, porque eu mudei algumas vezes nesses anos todos e, infelizmente, tem coisa que extravia. Então, é o Rituais Secretos dos Anjos do Amor, publicado pela Pacific Post, que vinha junto com um medalhão de alumínio, que era um dos selos de Vênus. Então, assim, é um livretinho pequenininho, e esse extraviou, porque era uma coisa assim, parecia um folheto tão pequenininho, extraviou. Se alguém achar aí, me manda um scan, por favor. Vou ficar muito feliz. E a gente fala assim muito da verdadeira vontade e tal.
Sim. E eu sempre pergunto, como é que você teve esse vislumbre de que a tua verdadeira vontade era essa, de tipo, compilar material e ajudar os outros? Como é que você Olha, chegou nesse... Você estava assim, você estava já dentro da ordem? Foi um negócio que foi sistematizado? Às vezes olha, eu eu tenho assim, convidados não, que são... vou te falar uma coisa. A minha vida dentro das artes marciais moldou muito mais o meu espírito do que dentro das ordens mágicas. As ordens mágicas acrescentaram, sempre acrescenta. Até quando é uma experiência fracassada, acrescenta para você saber como não fazer. Mas, assim, quando houve fracasso, coisa ruim, a culpa foi minha, não da instituição da ordem. Eu que não me adaptei. Eu passei por vários colégios, 5, 6 colégios, e não me dava bem, nunca me dei bem com o saber institucionalizado. Me formei, assim, a duras penas, sabe assim, teve curso que eu fiz 2 em 1, e depois eu encontrei nos Estados Unidos a oportunidade de você conseguir alguns graus de pós-graduação mediante a apresentação de teses e não de você fazer aquele curso tradicional no Brasil, senão ia ser difícil. Daí eu consegui evoluir, chegar até o PhD graças a essa facilidade no sistema de lá que tem essa abertura em determinados casos, né? Mas das artes marciais eu aprendi a ter determinação. Porque assim, eu com 3 anos de idade, a minha avó e um tio tiveram tuberculose. Então, a família inteira fez teste de mantu, o meu deu positivo. O tratamento na época era hidrazida. Me deram 1 ano de hidrazida, eu engordei. Eu era normal, embora minha mãe é gorda. Minha mãe é assim, é baixinha, parece a Pô dos Teletubbies, a vermelhinha, sabe? Aquela, oi, tchau, é igual. A mesma coisa. Então, assim, eu engordei e me botaram no judô. Meu sensei, Shigeto Yamazaki, que eu encontrei com ele no ano passado na homenagem esportiva na Assembleia Legislativa, fiz 21 anos de judô, cheguei a segundo dan, depois, porque estava engordando, daí eu vi karatê uma vez na televisão. Esse negócio de televisão sempre influenciou, como influencia muito as pessoas, especialmente as crianças, né? E só que naquele tempo a televisão era mais, é uma influência mais, vamos dizer, mais amena. Não iria dizer mais positiva, porque positividade e negatividade são subjetivos, mas era mais amena. Então mostrava e não, assim, o jornalismo de então, ele registrava a notícia, não queria contar a sua versão dos fatos. Então eu vi o karatê e fiquei apaixonado. Aí o Shigeru Yamazaki recomendou um sensei, que é um professor de karatê, também japonês, e eu comecei a fazer karatê também. Então eu fazia judô segunda, quarta e sexta, e com menos de 7 anos comecei no karatê também. Aliás, judô terça e quinta, karatê segunda, quarta e sexta. E karatê eu fiz 28 anos, fiz 2 estilos. Nihon Karate Kyokai, 20 anos, e 8 anos no karatê de contato, o karatê Oyama, né? Daí, depois desse período, eu sempre gostei de boxe, e aquela época do Mike Tyson era uma coisa... Nossa, você via as lutas do Mike Tyson, que coisa fantástica, né? E aí eu quis treinar boxe, fui treinar boxe com o Juan Dias, sem já nenhuma pretensão de lutar, nunca fui atleta, nunca. Eu sempre quis treinar como uma higiene mental, como um treinamento para ficar fisicamente em ordem e como uma forma de defesa. Mas eu fui treinar, treinei 8 anos com o Juan Dias, mas daí nessa época, não no boxe, mas na academia, nas atividades, eu tive 2 lesões na cervical, eu tive que ficar parado meses e tal, daí comecei a engordar e tal. Bom, resumo da ópera, né? Eu fiquei diabético em 2001 e eu digo para as pessoas assim, quem tem oportunidade, controle o peso, porque eu achava que quem falava para mim, tá gordo, come demais, sabe? Estava enchendo o saco, mas na verdade queriam o meu bem. Hoje eu me tornei cadeirante, porque eu tenho 5 hérnias de disco e estenose na medula torácica. Eu achatei, eu tinha 1,78 m, hoje tenho 1,69 m. Tomo uma dose enorme, não vou nem fazer propaganda de laboratório, mas tomo derivados da morfina de 6 em 6 horas para dores, né? E eu estou de cadeira de rodas por causa de dores, e tudo devido à obesidade. Então, assim, é só aproveitar. Não existe... eu até fiz magia para tentar emagrecer, então a única coisa que eu consegui foi entender que a magia está dentro da minha cabeça para isso. Não tem uma força externa que venha e me costura a boca. Eu tenho que fazer o esforço. Então eu comecei a fazer uma dieta cetogênica há 1 semana. Emagreci 3 quilos. Quer dizer, 3 quilos é bom sim, só que eu estou com 166. Mas tudo bem, é melhor emagrecer 3 que aumentar 3.
Então, assim, isso é uma coisa assim que eu acho que algo que talvez falte muito para a gente é que a gente busca na magia solução para tudo. Na verdade, a magia é só uma ferramenta. Existe uma ferramenta maravilhosa que o ser humano criou para facilitar a vida, para ser motivo de alegria. Só que essa ferramenta destruiu milhões e milhões de vidas, milhões e milhões de famílias, e até hoje continua destruindo. Não é arma de fogo, não. Eu sou atirador, sou instrutor de tiro. Acho que eu sou o único instrutor de tiro deficiente que tem no Brasil hoje. Mas é uma outra coisa mais perigosa. Não é moto também, não. Cartão de crédito. Não é? Pedacinho de plástico para facilitar a vida. Só que por falta de cabeça, as pessoas destroem as vidas, destroem as famílias, entram no buraco. Então, tudo que é uma ferramenta deve ser usado com parcimônia e com inteligência, porque a gente muitas vezes se auto-engana. Então, eu me auto-enganei. Por quê? Porque eu fazia karatê, judô, era fit. Não era fit como hoje, não era que não tinha academia para fazer, mas era fit. Então, eu saía, treinei karatê, daí ia comer numa cantina que tinha o Giovanni Bruno no centro, comer um filé à parmegiana lá de mais de meio quilo e um prato de espaguete ao sugo para acompanhar. À noite era uma outra orgia da mesa. Eu comia 5, 6 mil calorias por dia. Hoje eu como pouco, só que ainda tem lenha na fornalha que não queimou. Porque eu parei com a atividade, mas o metabolismo, ó. Então, assim, todo ato intencional é um ato mágico. Muitas vezes a gente faz a coisa contra a gente mesmo. Então, é importante a gente compreender que a magia, que é uma ferramenta fantástica, quando a religião é mágica. A pessoa diz, qual é a melhor religião? Não tem, é que te apetece. Por isso tem gente que muda de religião e, estou melhor aqui, ou então vou voltar para a antiga. Não faz diferença. É importante que você se encontre no seu espaço e não se engane. Porque, assim, se você estiver passando por uma rua escura agora, daí abre uma porta assim, todos nós temos problemas, e alguém fala, Marcelo, vem cá que eu vou te ajudar. Está tudo escuro lá dentro, você vai? Eu não vou. Então, nem Deus, o Criador, sob qualquer conceito, pode nos ajudar se nós não pedirmos e permitirmos. E às vezes o mais difícil não é o pedir, é o permitir. Humildade de pedir, quando a pessoa está precisando, a pessoa pede. Agora, permitir, faz a sua parte. E você vê que eu escrevi livros sobre pactos com o diabo, tudo. No final das contas, eu explico muito bem que o pacto é um acordo. Então, o diabo que você contrata pelo contrato, porque o pacto nupcial é um contrato de casamento, o pacto de Varsóvia juntou as nações da antiga cortina de ferro, os países comunistas da Europa, que não existem mais. Então, você contrata um personal trainer, que vai te dar o rumo para o que você quer que aconteça dentro da sua especialidade. Então, ele vai dizer, bom, meu jogo é esse. Você fala, mas eu queria fazer desse jeito. Então, contrata outro. É que nem você dizer, bom, quem que pode fazer eu ficar fit? Pode ser um professor de natação, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um fisiculturista, halterofenista, pode ser um corredor. Só que se eu contratar um corredor, assim, vamos levantar às 5 horas da manhã e começar a correr. Pô, mas eu não ando. Eu me arrasto com 2 muletas. Então, eu não posso fazer nada por você. Você tem que escolher um outro mais adequado. É o caso de você chamar, vou chamar o fulano, chamar o ciclano. Daí tem gente que diz, tem santo que é surdinho, ou tem igreja que é só para caça-níquel, ou tem o guia que não sei o quê, o Exu interesseiro que quer pinga. Não é isso. É você que está se enganando. Nós somos tão poderosos magicamente que nós temos o poder de destruir a nossa vida, a nossa saúde, a nossa situação econômica e todos à nossa volta. Esse é o poder mágico que o ser humano tem. E ele pode usar esse mesmo poder para construir coisas positivas, para deixar um legado para a humanidade, porque é muito importante a gente ter consciência que tudo o que a gente faz aqui vai ser lembrado em algum momento. Eu vivo todos os dias como se fosse o último, por 2 motivos. Primeiro, que um dia eu vou acertar. E segundo, que eu sei que vou ser lembrado por como eu vivi aquele último dia. Então, quando eu digo todos os dias como se fosse o último, não no sentido de você fazer tudo que dá na telha, vou soltar os demônios, não. Pelo contrário, viver em harmonia e em paz. Eu acho que esse é o grande poder da magia. Trazer para a gente equilíbrio, harmonia e paz.
Tem uma outra pergunta que a gente já falou antes. Você falou um pouquinho da Ordem da Rosa Celeste. Acertei o Sim, nome. Eu sim. queria que você explicasse um pouquinho. Que ordem é essa? Eram duas ordens irmãs, o Círculo Externo, Ordem da Rosa Celeste, Círculo Interno, Ordem do Lótus Celeste. São ordens de tantrismo. A Ordem da Rosa Celeste, um tantrismo ocidental, portanto, menos preso às formalidades hinduístas, e a Ordem do Lótus Celeste, um tantrismo oriental, com maior influência do estudo dos táttvas e tudo isso. Mas ambas se baseiam não só na magia sexual, mas no uso, no despertar e na manobra da Kundalini. Porque a Kundalini não basta despertar. A pessoa despertar a Kundalini. A Kundalini é a energia que sobe pelos chakras e você tem que ter alguma reserva para que ela possa iluminar, ser usada nos outros chakras. Tem até na Bíblia, tem uma passagem, que até na semana passada foi até, tanto na missa do Padre Marcelo quanto do bispo de Aparecida, eles comentaram aquela parábola das noivas. Então, tinham as 5 noivas que tinham esgotado todo o azeite das lamparinas, não puderam acender, e as outras que mantiveram, que conseguiram acender, porque sobrou. O que é o azeite? É a energia dos chakras inferiores que sobe. Por isso que algumas religiões, algumas seitas e algumas práticas mágicas exigem temporariamente o celibato. Porque, assim, exigência permanente é uma questão religiosa, não é um dogma. No caso da Igreja Católica, é uma norma. Se um papa quiser mudar isso, ele dá uma canetada daqui a meia hora, mudou, acabou. Muda, porque é uma norma, não é dogma. Não é como a Virgem Maria, como a ascensão de Jesus, tudo. Ele não muda. É uma norma social por questões internas da Igreja, que eu não vou entrar, eu discordo, mas não é da minha seara. Agora, existe necessidade, sim, de haver uma reserva que tudo que é de mais entorna e tudo que é de menos falta. Então, você tem que ter uma reserva para algumas operações para iluminar os chakras superiores. Então, é essa questão da Kundalini. E essa ordem tinha como meta isso e iniciar as pessoas no uso da magia dos tattvas, que, diferente do que muita gente pensa que são 5, são 90, que tem 5 os principais, os básicos, mas eles combinam-se entre si positiva e negativamente, para gerar todos os efeitos que nós conhecemos no nosso universo. Então, a meditação em cima deles é capaz de abrir grandes portas. Só que, mais uma vez, por falta da possibilidade de investimento, de espaço, de capacidade pessoal também, eu acabei passando ambas para o Siegfried Williams, porque ele tem mais essa facilidade, ele consegue despertar o interesse das pessoas, movimentar, fazer reuniões e tal, e eu sou meio recluso mesmo, eu sou meio isolado mesmo, assim, das pessoas. Assim, não sou inacessível, não sou um cara antipático, mas às vezes a pessoa, mestre, manda um e-mail, descobre meu mestre, eu não sei o que, eu queria achar seu livro, tal, eu gosto muito de sua obra. Eu respondo, oi, livro anexo, boa noite. Não deixei de atender, só não é que eu não dei atenção, eu li. Eu só não estou a fim de estreitar a amizade e tal, assim. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? Diz que a gente vai ficando velho, vai amarelando, não vai nada, vai ficando pior, meu. E com a pandemia agora a gente está em casa, né? Eu já há muito tempo que eu estou de casa, então para mim, assim, eu já, mesmo quando eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Atibaia, eu saía de casa de carro. Eu morava no Oscar Freire. O pessoal dizia, nossa, eu morava num lugar muito bom. É muito bom para quem caminha normalmente, porque eu tenho um scooter elétrico para andar, aquela cadeira de roda elétrica. Mas lá as ruas, tudo esburacado, não dá para andar. E para quem tem um cartão de crédito ilimitado, que é um shopping a céu aberto. Mas fora isso, é um lugar como qualquer outro. Eu, dentro de um apartamento, só saio de carro. Se eu estiver em São Paulo, Nova York, Pequim ou Addis Abeba, está na mesma. Desde que o ar-condicionado esteja ligado, não tem diferença.